humanidade, pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se... É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, Pernambuco. Então, hoje, sábado, né? 10 de agosto de 2024, inicia-se mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional, com muito prazer e satisfação racional, traz mais um quadro dos Vamos Sabatinar com perguntas e respostas. O 50º quadro dos Vamos Sabatinar com perguntas e respostas dos nossos queridos ouvintes do Facebook, das redes sociais e da TV, da Rádio e TV Brasil de Alagoinha, ok? Então é isso aí, meu caro ouvinte. Vá no YouTube, compartilhe, né? Vá no Face, acesse nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, siga nossa página. Pois o Sintonia Racional é um programa de divulgação racional ao alcance de todos que não conhece ainda o livro Universo em Desencanto, no qual está contido todo o conhecimento natural de cultura racional. É isso aí, meus amigos. Então, vamos dar início à primeira rodada de perguntas trazidas, né? Ou melhor, perguntas dos nossos queridos amigos, ouvintes. E hoje, a equipe do Sintonia Racional, né? Que está composta por Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, minha querida amiga e estudante de cultura racional, Ângela Maria, do Recife, nossa terrinha Pernambuco, né? E o senhor Bonisval Galindo, daqui de Alagoinha. Eu, Madalena Matias, também de Alagoinha. Orlando Almeida, de Alagoinha. E nossa querida amiga e estudante de cultura racional, Sandra Santos, na parte técnica, ok? Então é isso aí. Para darmos início à primeira pergunta, eu convido Antônio Santos. Antônio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, Orlando, seu Bonisval, Sandra, aos amigos e ouvintes da Rádio e TV Brasil Difusora de Alagoinha e aos nossos internautas, Madá. É isso aí, Antônio. Então, a pergunta é a seguinte. De uns tempos para cá, só se vê no mundo o crescimento do desrespeito, da violência, do terror, das guerras e da mortandade mundial. Por que que o pensamento humano, a inteligência humana, não encontrou a solução para todos esses problemas? É verdade. Ao olharmos para a evolução da humanidade em todo esse tempo aqui na Terra, a gente fica com essa pergunta, não é? Então, a resposta é simples. O pensamento humano não encontrou solução para todos esses problemas elencados por você, Madá, e pela pergunta que foi formulada, por uma razão muito simples. O pensamento humano não foi feito para acertar. Ele não foi feito para solucionar. Esta não é a missão do pensamento. Porque se o pensamento humano fosse feito para solucionar os problemas da humanidade e para resolver os desacertos da humanidade e do ser humano, não haveria problema nenhum na vida do ser humano. Não haveria desacerto nenhum na vida do ser humano. Porém, o ser humano vive aqui, neste segundo mundo,
nesta galáxia térrea, desconhecido de si mesmo. Ele não se conhece, ele não sabe por que nasceu aqui, ele não sabe o que veio fazer aqui, ele não sabe o que está fazendo aqui. E, por via de consequência, desconhece quem é o pensamento, quem é essa energia chamada de pensamento, para que ela foi feita, por que ela existe, qual a missão dessa energia chamada pensamento. E a cultura racional esclarece ao ser humano que a função do pensamento foi e é lapidar a humanidade e preparar a humanidade para a humanidade adquirir um grau de evolução suficiente para que, quando chegasse a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, todos tivessem condições de entender e de compreender esta fase superior que agora chegou. Então, o ser humano, por desconhecer qual era a missão do pensamento, achava que o pensamento era uma coisa natural e que, com o desenvolvimento, a evolução e o progresso do pensamento, todos nós implantaríamos um paraíso aqui na Terra e encontraríamos um paraíso aqui na Terra e poderíamos viver bem, em harmonia, com paz, com amor e com fraternidade. E nada disso aconteceu. Mas não aconteceu por quê? Porque, como eu já falei, o pensamento não foi feito para acertar. Ele não foi feito para solucionar. Ele não foi feito para isso. A missão do pensamento é outra. Era uma missão de preparação. Não era uma missão para instaurar na vida da humanidade e do ser humano a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. Isso é função do raciocínio, que é um outro momento, uma outra evolução. Então, está aí explicado de maneira muito sucinta o porquê que até hoje o pensamento não encontrou solução para a violência, para o desequilíbrio, para o terror, para as guerras, para a mortandade. Porque o pensamento, como eu disse, ele não foi feito para solucionar esses problemas. Madá, é com você. É verdade, Antônio. É verdade. E agora eu convido a estudante Ângela Maria para dar sequência, né? Continuidade à próxima pergunta. Então, Ângela, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia. Saudações racionais, querida equipe. Saudações racionais a todos os nossos ouvintes e colaboradores, né, do programa Bom Dia Racional, que está chegando nesta manhã de sábado. Vamos lá, Madá. Então, é isso aí, Ângela. Qual a causa das ruínas e monstruosidades existentes neste mundo? Qual a causa das monstruosidades, das ruínas existentes, né, que a gente vê por aí afora nesse mundão? Pois é, o Universo Desencanto, ele diz o seguinte: bote o raciocínio para funcionar, desenvolva sua máquina do raciocínio para se conhecer. Se conhecendo, você vai saber a causa de todo o sofrimento que existe, seu e de tudo nesse mundo. Então, a gente está fora do nosso natural. Essa é a causa primeira, fora do nosso verdadeiro estado natural. E aí, caro ouvinte, você pode dizer, mas que estado natural é esse? Pois é, tudo aqui é feito de energia. Energia que vai dando causa, que vai gerar, que vai manter e que vai chegar ao ponto que vai destruir. Porque a energia
aqui, nesse segundo mundo, porque existe o primeiro que deu causa a esse. Então, a energia aqui, ela não é pura, não é limpa e nem perfeita como no primeiro mundo. E por isso aqui tudo tem tempo, início e fim. Então, toda a causa das monstruosidades que nós vemos está fora do nosso natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. E como nós não estamos nesse natural, nós estamos aqui com a roupa da matéria, vivenciando a matéria, usufruindo a matéria. A gente vê aí tanto o que é bom quanto o que é ruim, o que vai ser mal, o que vai destruir. Então, a gente vai começar a perceber que tem algo diferenciado, mas por que fulano é tão ruim? Mas por que tanta maldade? Mas por que isso aconteceu? Meus caros ouvintes, nós estamos na fase racional da natureza e não cabe mais tanta maldade, não cabe mais tanta monstruosidade. A natureza, ela está evoluindo e com isso nós que somos suspeitos precisamos acompanhar essa evolução, evoluir para o nosso bem próprio, para o nosso bom viver próprio. Então é preciso que a gente justamente conheça essa causa. E essa causa é não estar no nosso verdadeiro natural. E o nosso verdadeiro natural está descrito no livro Universo de Desencanto. É com você, Madá. Muito bem, Ângela. Então, agora eu convido o senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, né, para dar continuidade. Seu Bonis, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. É um motivo de alegria retornar a esse programa e queremos agradecer aos nossos internautas, rádio ouvintes que nos prestigiam com sua audiência. É isso aí. Tá, a pergunta é a seguinte, seu Bonis. Por que vocês falam em mudanças de fase da natureza? Que fase é que mudou? Olha, o mundo, a natureza, ela trabalha em círculos. Aí ela vai sempre modificando. Nós já passamos por várias fases. Começamos pelos monstrinhos, monstrudondes, primitivos selvagens, e fomos nos evoluindo. Isso foi o processo lento da natureza evolutiva. E através desse movimento foi muito importante para que o ser humano fosse evoluindo. Então, a natureza, ela foi preparando, inclusive pela morte que nós condenamos tanto, mas foi através da morte que o ser humano foi se aperfeiçoando. Ele era mais atrasado, morria, se transformava num ser mais adiantado. Esse é um preparo da natureza. E foi necessário esse preparo para que o ser humano galgasse, tivesse condição de um dia se conhecer. Foi preciso esse trabalho árduo da natureza para ir preparando o ser humano para que ele tivesse condição de absorver os conhecimentos racionais que um dia viria. E chegou essa fase, a fase racional. Então, essa é a mudança que nós falamos tanto, mudança de fase, porque houve várias fases na história do ser humano. Selvagem, como eu já falei, foi evoluindo, chegou a civilizado, e mesmo na fase civilizada, muitas evoluções. Então, isso foi necessário, um preparo da natureza, para que o ser humano tenha condição de absorver os conhecimentos superiores, senão ele não tinha condição. Se ele estivesse na fase ainda primitiva, ele jamais iria entender, um selvagem jamais iria entender o que é a civilização, como também foi necessário chegar à fase racional na civilização para o ser humano se compreender, se entender, para ter condição de desenvolver o raciocínio para voltar ao seu estado natural. É isso aí, né, gente? Muito bem, seu Bonis. Então, agora eu convido o Antônio Santos para responder a próxima pergunta. Então, Antônio,
Quais as alternativas dadas pela cultura racional, contida nos livros Universo e Desencanto, para solucionar essa grave crise mundial imposta pelo aumento do desrespeito, do desequilíbrio, da violência, do terror, das guerras e da monstruosidade? Então, minha gente, vamos começar do começo, não é? Vamos entender por que o ser humano chegou a essa condição de um progresso que é um progresso de destruição, que é um progresso que vai a regresso. Tudo isso aconteceu e está acontecendo devido à mudança de fase da natureza. O ser humano sempre viveu, está aqui vivendo há milhões e milhões de milênios, sempre pensando e imaginando, e achando que o pensamento e a imaginação fossem uma coisa natural. E tudo isso agravado pelo fato do ser humano viver desconhecido das evoluções naturais da natureza e das mudanças de fase naturais da natureza. Então, o que acontece? Em 1935, houve a mudança de fase da natureza, mas o ser humano não sentiu, o ser humano não percebeu, o ser humano não viu, o ser humano não soube, ele desconhece essa mudança de fase. E de 1935 para cá, terminou a fase da evolução e o progresso do pensamento. E o pensamento, por conta desse término de sua fase, começou a enfraquecer, porque o pensamento é alimentado pela energia elétrica e a imaginação é alimentado pela energia magnética. E a energia elétrica e magnética, de 1935 para cá, deixaram de alimentar o pensamento e a imaginação. E por falta do alimento energético da natureza para o pensamento e a imaginação, o pensamento humano começou a enfraquecer. E esse enfraquecimento causou todo esse desequilíbrio. E qual é a solução para se resolver tudo isso, minha gente? A solução é entender que houve essa mudança de fase, mas uma mudança de fase para melhor, porque terminou a fase do pensamento e da imaginação e entrou na natureza o substituto e a substituta do pensamento e da imaginação, que é o desenvolvimento do raciocínio promovido através da energia racional, que é a energia que está regendo e governando a natureza. Então, quais as alternativas que a cultura racional apresenta? Primeiro, desenvolver o raciocínio do ser humano através da energia racional contida nos livros Universo em Desencanto. A leitura deste livro traz um equilíbrio moral, físico e financeiro para o ser humano. E desenvolvendo o raciocínio, o ser humano se equilibrará. O ser humano readquirirá o equilíbrio há muito perdido. E em o ser humano se equilibrando, ele recupera as condições de racional que nós somos de origem racional. E o ser humano recupera as condições de racional. E aí ele começa a desenvolver o amor ao próximo como a si mesmo e começa a fazer o bem e não olhar a quem. Porque com o desenvolvimento do raciocínio, haverá a concórdia entre as pessoas, entre as raças, entre os povos e entre a humanidade. Porque o raciocínio traz a concórdia e o pensamento traz a discórdia. O raciocínio traz a união, porque o raciocínio une. E todos unidos, todos irmanados, haverá no mundo a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal pelo desenvolvimento do raciocínio. Então, é de suma importância que o ser humano
passe a desenvolver o seu raciocínio. E, para isso, ele precisa tão somente ler e reler as páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto. Então, está aí, Madá, de que forma e de que maneira e quais são as alternativas que a cultura racional dá para que o ser humano resolva esse problema. E ainda tem mais outras alternativas, porque com o desenvolvimento do raciocínio, o ser humano vai desenvolver a vidência racional, vai desenvolver o aparelho racional e vai desenvolver a desmaterialização da energia que está materializada aqui. Que tudo isso vocês vão saber mais para frente, lendo o livro Universo em Desencanto. E, por fim, eu quero dizer que, desenvolvendo o raciocínio, o ser humano passará para uma classe superior de vida, que é a classe de aparelho racional, porque esta classe está ligada à energia racional. E a energia racional é uma energia superior a todas as energias, é uma energia suprema. E aí o ser humano passará para uma outra forma de vida, uma evolução muito superior a esta do pensamento e da imaginação. Madá, é com você. Muito bom, Antônio. Muito bem explanado. Agora eu convido Ângela para responder a próxima pergunta. Por que tudo nesse mundo de matéria se acaba? Pois é, né? Pois é, caros ouvintes, caros amigos do Bom Dia Racional, tudo nesse mundo se acaba. Parece que não, mas se acaba. Aí vai dizer, mas aquela montanha, tá bilhões de anos aqui, não acabou. Oh. E as atividades, né, que eram feitas ali, tudo muda, tudo se acaba. Por quê? Mais uma vez, e que não pareça ser redundante, mas é isso, se acaba porque não está no seu verdadeiro natural. E aqui nós temos uma lei da natureza, que é a lei da transformação. Então, tudo aqui é transformado pelo natural dessa natureza aqui. Gente, nós temos duas naturezas. A natureza superior, pura, limpa e perfeita, que agora é que está sendo conhecida pela humanidade, sendo trazida ao nosso conhecimento, e as duas naturezas aqui desse segundo mundo, degenerado, deformado, que é a energia elétrica magnética. E por essa condição de degeneração, que tudo se transforma. E é por isso que aqui tudo tem início e vai ter fim. Porque a natureza, ela vai criar, ela está ali gerando, ela vai manter determinado tempo e ela vai destruir. É um processo natural da natureza. Vejamos que nós somos gerados, nós começamos a crescer, e aí a gente vai entrar no processo de envelhecer, e o nosso corpo de matéria, ele por si mesmo, começa a dar sinais de, estou deteriorando aqui. Esse é o natural daqui. Então, é por isso que aqui tudo se acaba. Não só no ser humano, como nos animais irracionais, como nos minerais, como nos vegetais. Tudo aqui tem o seu tempo de duração. Meus caros ouvintes, nós temos um tempo de duração. É a realidade daqui, né? Então, é preciso que a gente conheça o nosso verdadeiro natural, porque aí a gente vai compreender como é toda essa mecânica, todo esse movimento, toda essa grandiosa engrenagem que a natureza coloca aqui para a gente.
E daí a gente passa a compreender a magnitude do que é o desencanto do universo. É do universo. Não é só aqui do planeta Terra, não. É do universo. Então, a gente precisa, de fato, desenvolver a máquina do raciocínio. É com você, Madá. Raciocinando, vou encontrar solução de todos os males da humanidade. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Há milhões de milênios todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. Hoje, para acertar, tem que raciocinar. É isso. Tem que raciocinar. O violeiro me fale do amor. O violeiro nos diga o que é o amor. O violeiro me fale do amor. O violeiro nos diga o que é o amor. Olhe, o amor é abrir os olhos e agradecer por ter visto a luz do sol. Sentir o amor é fazer ao próximo todo o bem como se fosse para vós. Porque o amor é uma força de outro mundo e por mais que esteja escuro, ninguém fica sem tua voz. Porque o amor é uma força de outro mundo e por mais que esteja escuro... É isso aí, meu caro ouvinte da Rádio e TV Brasil, difusora de Alagoinha, nossos queridos internautas que nos acompanham, né? Estão já de volta com a segunda chamada do Sintonia Racional. Então é isso aí, convido o Antônio para responder a próxima pergunta. Ultimamente, tem aumentado muito o número de nascimentos de crianças que só faltam falar, com inteligências acima do normal, chamada de crianças prodígio. O que a cultura racional, contida nos livros Universo e Desencanto, fala a respeito desse assunto? Então, Madá, antes de entrarmos na resposta à pergunta, gostaríamos de esclarecer aos nossos ouvintes e internautas que, antes da música, ouvimos uma linda mensagem do senhor Manuel Jacinto Coelho, porta-voz do mundo racional aqui na Terra, aquele que foi o aparelho do racional superior para ditar as mensagens contidas no livro Universo em Desencanto. Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, como nós estamos falando neste programa, houve uma mudança de fase na natureza, da fase de animal racional para a fase de aparelho racional. Esta mudança de fase representa um salto gigantesco em termos de evolução da humanidade. Evolução energética, evolução de inteligência e evolução de novas descobertas. Evolução no campo das ciências, evolução no campo das artes, evolução em todos os setores da vida humana, porque é uma evolução de uma energia superior a todas as energias. Ou melhor, uma evolução feita por uma energia superior a todas as energias. Uma energia superior à energia elétrica e magnética. Energia esta
que se chama energia racional. Então, o que acontece? A natureza, por estar nessa transição de evolução, a natureza, aos poucos, naturalmente, em doses homeopáticas e gradativamente, ela vai capacitando as crianças com esta inteligência superior promovida pela energia racional. Então, a cada dia que passa, nós vemos e comprovamos a evolução da fase racional ou da fase de aparelho racional estampada gritantemente na inteligência das crianças. Porque as crianças, minha gente, já estão nascendo com um raciocínio mais desenvolvido, com um raciocínio mais amolecido, porque nós, seres humanos, estávamos e estamos com o nosso raciocínio endurecido, calcificado, e ele precisa ir amolecendo. E o que promove esse amolecimento é a ação da energia racional na glândula pineal, que vai aos poucos amolecendo o raciocínio. E as crianças, por serem uma evolução de uma vida para outra e de um ser para outro, elas já vêm com essa evolução estampada e ali no raciocínio. A glândula pineal dessas crianças já nasce mais desenvolvida, já mais ligada à energia racional. E a energia racional, por ser uma energia pura, limpa e perfeita, vai dotando essas crianças de uma inteligência suprema, de uma inteligência superior. Daí essas crianças nos surpreenderem com o que com a capacidade que elas têm. Nós temos um quadro no programa atualmente do Luciano Huck, aos domingos, em que as crianças estão demonstrando a capacidade que elas têm. Essas novas crianças, a capacidade que elas têm, fazendo cálculos em milésimos de segundo, respondendo perguntas que o ser humano nem mesmo ele sabe. E o porquê disso? Exatamente porque a natureza está formando o aparelho racional. Nós estamos na fase de aparelho racional. E as crianças estão adquirindo naturalmente, pouco a pouco, essa inteligência superior. E com a evolução da fase racional, chegará ao ponto dessas crianças, ao serem geradas, já estarem dentro do ventre materno, conversando com os seus pais, dialogando, conversando naturalmente como a gente está conversando aqui, uns com os outros. E não tem nada de estranho nisso, porque isso é uma evolução natural da natureza. E aos poucos a gente precisa ir se acostumando a essa evolução, porque vai chegar ao ponto que essas crianças da fase racional vão nascer com o raciocínio já desenvolvido. E nascendo com o raciocínio desenvolvido, elas conhecem tudo, elas sabem tudo, elas não precisarão aprender mais nada, já nascerão completas, porque o raciocínio é completo. O raciocínio conhece tudo, sabe tudo, entende tudo, porque o raciocínio é a faculdade suprema do ser humano, é a inteligência suprema. Por isso, Madá, que as crianças da fase racional estão sendo chamadas de crianças prodígio, por causa dessa inteligência suprema, da qual elas estão recebendo diretamente da energia racional que está comandando a natureza. É com você. É verdade, Antônio, é verdade. Então, agora eu convido a Ângela para responder a próxima pergunta. Por que a cultura racional é a cultura da natureza? Pois é, né?
A gente sempre diz, a cultura racional é a cultura da natureza. Por quê? Porque o autor justamente nos ensina isso, que é uma cultura que não é feita aqui, né, desse mundo de matéria, mas é uma cultura que veio de fora, transcendental, transcende o saber humano, e é da natureza superior, não é? Quando a gente fala em natureza, a gente está falando em energia, porque as flores, as montanhas, o mar que nós chamamos aqui de natureza, são os feitos dela, né, que é energia. Então, a cultura racional traz esse conhecimento, né, dentro de um livro, para que todos pudessem, né, ter em mãos, conhecer, absorver, compreender, entender que não somos daqui, mas que aqui estamos. E aí o livro nos diz o seguinte, que há um movimento astrológico muito grande de todos os seres aí em cima, né? Todos esses movimentos, né? Planetário, né? Dos astros, de tudo aí em cima, de toda a vida aí em cima, e em cima onde? Acima da Terra, né? Bem acima, bem acima. Então aí ele vai falar que para que a gente conheça os habitantes do mundo de origem, todos esses seres estão sendo convidados a trabalhar para que a humanidade entenda. Não estamos sozinhos aqui. E o socorro para a humanidade já está aqui. E tudo isso é trazido na leitura do Universo Desencanto. Por isso é a cultura da natureza, a natureza superior que traz, a natureza que vem transcendendo, né? Vem do mundo superior para cá. Então é muito simples, né? Abre o livro, faça as provas, né? Faça como São Tomé, faça a prova, pegue o livro, abra-o, leia-o, sinta a verdade que está sendo dita, não é? Porque não só aqui, nesse exato momento, com nós, que somos estudantes de cultura racional, mas com todos os demais estudantes de cultura racional, nós temos vários outros programas maravilhosos, não é isso? A gente tem o pessoal do Versando, a gente tem o pessoal do Jornada Racional, a gente tem o pessoal do Terceiro Milênio, a gente tem aí vários programas. É entrar lá, né? Procura aí na internet que você vai encontrar, né? Coloca cultura racional. Tem vários estudantes conversando, dialogando, né? Estão lá vestidos de branco, naquela praça, num domingo, né? Tá ali, ó. Tá ali no dia a dia, conversando, né? Mostrando, conversando, dizendo, ó, vem cá, tem uma nova cultura, né? Tá falando de fraternidade, tá falando de mudança. Está falando quem é a natureza, está dizendo quem é você, está dizendo quem sou eu. Então, meus caros, faça a prova e fica o convite, conheça o Universo Desencanto. É com você, Madá. Muito bem, Ângela. Agora eu convido o senhor Bonisval para responder a próxima pergunta. Vocês falam em mudar para o outro mundo, o mundo racional. Por que mudar? Não podíamos continuar vivendo aqui neste mesmo, com nossa família, com paz, sossego, tranquilidade, com vida longa ou eterna? Não, não é possível, não. Esse mundo é fruto de uma deformação. Então, nós somos responsáveis por essa deformação. Então, não é possível viver eternamente, porque esse mundo de matéria, tudo que tem princípio tem fim. Porque esse mundo é fruto de uma deformação. Então, nós temos que termos paciência para desenvolvermos um raciocínio. Para vivermos eternamente, tem que ser lá no mundo racional. Aqui é uma passagem transitória, insignificante, e nós temos que voltarmos para o nosso mundo de origem. Aqui não é o nosso natural. Se fosse natural, seria eterno. Então, aqui é passageiro, é provisório, é um mundo que nós provocamos tudo isso aqui, então temos que lutar para desenvolvermos raciocínio. Lutar, eu digo, é estudar, divulgar, ser assíduo na leitura, para que
esse raciocínio seja desenvolvido. Então, por que nós nascemos aqui nesse mundo? Porque o raciocínio, ele está materializado na matéria. Então, houve a materialização, está preso à matéria, prisioneiro da matéria, essa prisão nos acorrenta. Então, só através da cultura racional será desenvolvida essa energia desmaterializada para ela ter condição de voltar ao seu estado natural, tomar a sua forma corpórea, para voltar assim, aí sim, uma vida eterna, porque um corpo de energia pura, limpa, perfeito, ele não vai ter morte, não vai ter sofrimento. E lá o mundo racional é o verdadeiro mundo pleno, de felicidade, que nós sempre sonhamos. E aqui está a realidade desse sonho, através da cultura racional, nós podemos conseguir esse sonho que a gente sempre desejou, um mundo de fraternidade, de paz, de concórdia. Aqui, com os raciocínios desenvolvidos, vamos ter uma verdadeira concórdia, mas temos que voltar para o nosso mundo de origem, porque lá é que é o nosso natural. E aqui, como eu disse, é tudo passageiro, é transitório, e temos que estudar para termos condição de voltarmos ao nosso estado natural. Lá sim nós vivemos com nossos parentes, nossos amigos que desenvolveram o raciocínio. Quando chegar lá, nós seremos todos irmãos. Todos os racionais são irmãos e nós temos que nos abraçarmos racionalmente. Então, é isso aí, minha gente. A cultura racional veio para libertar esse habitante, que não é feito sem causa. Então, esse habitante está materializado na matéria, ele tem que se materializar. Então, não tem condição de viver eternamente aqui, porque esse mundo é deformado e nós temos que voltar para o nosso estado natural. Tá bom, minha gente? Tudo de bom para quem tem cultura racional. É, tudo de bom, vamos lá. Tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Tudo de bom entrando na minha vida agora. A consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Saindo tudo de ruim, saindo tudo de ruim desse cérebro, saindo tudo de ruim desse corpo. É isso aí, meus caros ouvintes, meus caros internautas, já de volta para darmos continuidade com as considerações finais. E é com você, Antônio. Minha gente, chegamos brilhantemente ao término de mais um programa Sintonia Racional, no qual estamos passando, através deste programa, energia racional, porque as palavras que nós estamos aqui falando são palavras fruto do nosso estudo diário do livro Universo em Desencanto. E as palavras contidas no livro Universo em Desencanto representam energia racional materializada em forma de palavras. Para finalizar, eu gostaria de dar um recado a toda a humanidade sobre o pensamento humano. A humanidade vive desconhecida de si mesmo. E por viver desconhecida de si mesmo, acha que viver aqui na matéria é o estado natural. E mais ainda, acha que a vida da matéria é esta mesma e que a vida não mais passará dessa condição. Resumindo a vida em nascer, crescer, sofrer e morrer. Mas, minha gente, cá para nós, ninguém em sã consciência se conforma com o sofrimento e muito menos com a morte. Então, é preciso que o ser humano reveja os seus conceitos. É preciso que o ser humano entenda e compreenda
que a natureza é de evoluções e mudanças constantes, e o ser humano precisa evoluir e necessita evoluir para poder se adaptar a essas mudanças promovidas pela natureza. Porque a natureza está evoluindo, porque ela também sofre, ela também é sofredora, e ela também quer se livrar do sofrimento. Então, o pensamento humano, minha gente, como eu falei, ele não foi feito para acertar. O pensamento humano foi feito para lapidar, foi feito para preparar a humanidade. E mais ainda, o pensamento humano não nos avisa a respeito de tragédias que possam acontecer conosco. Por exemplo, se o ser humano for fazer uma viagem e vai perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. O pensamento humano não avisa. Por quê? Porque o pensamento humano não é amigo do pensador. Se ele fosse amigo do pensador, ele iria dizer, olha, não vá aí, não faça essa viagem, porque se você fizer essa viagem, você vai perder a sua vida. E o pensamento não faz isso, e estamos vendo aí, assistindo, inúmeras vidas que já se foram, vidas preciosas, perdidas, porque o pensamento, como não é amigo do pensador, não avisou as pessoas que elas perderiam a sua vida. Mas o raciocínio, meu caro ouvinte, avisa, porque o raciocínio é amigo do pensador. O raciocínio é o dono da vida. E por o raciocínio ser o dono da vida, ele preserva a vida, ele conserva a vida, ele tem respeito pela vida e mantém a vida, porque o raciocínio é eterno e a vida também é eterna. Então, minha gente, é por isso que a gente sempre diz, pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos raciocinar para evoluirmos e acompanharmos a evolução da natureza. Uma ótima semana a todos, uma ótima semana aos ouvintes da Rádio e TV Brasil de Alagoinha e uma ótima semana para os nossos participantes e para os nossos internautas. Madá, é com você. É isso aí, Antônio. Agora é com você, Ângela. Olá, dizer a todos vocês, não é, que o estudo do livro Universo e Desencanto, ele é um estudo que aprimora a vida da gente, né? Quem não quer o bem e bom viver? Então, estudando, a gente alcança esse bem e bom viver pela orientação que nos é chegada através do raciocínio, não é? E aí aquela voz que fala dentro de nós, ela vai ficando mais clara e a gente vai compreendendo. É a voz do raciocínio. Então a gente vai se tornando sabedores. E quem sabe, né, passa a acertar, passa a ser assertivo em tudo. Porque a energia é que dá causa a toda a matéria. E aí a gente vai começar a compreender, né, como é que o Sol trabalha, como é que a Lua trabalha, porque tudo na natureza trabalha. A gente vai começar a compreender como as estrelas trabalham, aquele cintilar delas, o que é que está sendo feito ali sobre nós, como os planetas influenciam sobre a gente vai entender como nós somos feitos da água, da terra. A gente vai compreendendo como poder entender os vegetais, não é isso? Então, a gente começa a ampliar a nossa visão. Então, o Universo Desencanto traz uma gama de sabedoria, meus caros ouvintes, de sabedoria que nos torna, de fato, conhecedores de toda essa conjuntura chamada universo. E aí a gente vai lidar com forças extraordinárias da natureza, a gente vai aprender a dialogar, a gente vai aprender a sentir, a gente vai aprender a respeitar.
e todas as orientações vão sendo trazidas, e aí a nossa saúde vai melhorando, não é? Hoje a gente está muito em curto, né? É muita ansiedade, é muita tristeza, né? A cabeça aí muito preocupada, né? Então aí a pessoa vai ficando variante, ora sorrindo, ora chorando, e tudo isso, Universo Desencanto, com o passar dos dias em leitura ali, a gente vai adquirindo equilíbrio. Portanto, meus caros ouvintes, fica aí o convite. E mais uma vez eu reforço, nós do Bom Dia Racional estamos aqui com vocês aos sábados, né? Continuamos lá no canal do YouTube sobre Sintonia Racional, porém, existem outros estudantes, outros amigos nossos que estão aí também trazendo conhecimento de cultura racional. Portanto, se você vai nas redes sociais, você coloca lá cultura racional, vai ver lá, né, grandes conhecedores, né, que estão ali trabalhando, estudantes que realmente estão ali dizendo, olha, tem algo novo aqui para vocês, né? Então, assim, tem lá tantos e tantos programas que estão falando de cultura racional. Então, durante uma semana, né, vai lá, pesquisa, dá uma olhadinha lá, você vai encontrar lá o programa Luz da Razão, você vai lá encontrar o Prosa de Minas também, né? Então, você vai encontrar vários programas, né? Vai encontrar o pessoal lá da Web Rádio lá, como as carinhas do Piauí, né? Então, assim, gente, tem muita coisa boa acontecendo e a gente precisa se apropriar de tanta coisa boa. E nós, estudantes de cultura racional, a gente está dizendo, ó, tem muita coisa boa acontecendo, vem cá, vem conhecer, vem ser o Universo Desencanto. Então, uma grandiosa semana para todos, né? E que esse fim de semana a gente possa parar um pouquinho e dizer, opa, vou ouvir aí o que é que esses estudantes de cultura racional estão dizendo. E quem sabe você adquire o seu livro, né? Então, fica aí o convite, bom fim de semana a todos e até o nosso próximo encontro. É contigo, Madá. É isso aí, Ângela. Agora é com o senhor, seu Bones. Pois é, minha gente. Nós estamos vivendo uma nova fase da natureza. E essa fase, que começou em 1935, ninguém percebeu. Por quê? Nós vivemos artificialmente. Então, o que é natural, nós deixamos de lado e estamos vivendo só dentro do artifício. Então, essa fase surgiu e nós não percebemos. Então, vivemos, o pensamento deixou de ser alimentado, as energias, como o Antônio falou aí, que alimentavam a energia eletromagnética, que essas energias que alimentam o pensamento, elas entraram em decadência a partir de 1935. Começou a nova fase, a fase de desenvolvimento do raciocínio, e nós continuamos pensando, mesmo com o pensamento enfraquecido, e continuamos pensando. Então, continuamos guerreando, brigando, prepotente, com preconceitos. Hoje nós vemos as guerras calamitosas porque estão no mundo inteiro. E os gestores acham que está muito importante, mas só que se eu botar aqui 50 anos para frente, não tem mais ninguém vivo. Então, que vantagem faz eu estar com essas guerras, né? Então, nós temos que tomar consciência que nós estamos em uma nova era, uma nova fase da natureza, e temos que desenvolver essa particularidade divina que nós temos, que é o raciocínio. Então, essa partícula divina, que é o raciocínio, ela tem que ser alimentada pela energia racional, porque nós começamos uma nova era na natureza. Então, a energia racional tem que alimentar. Mas como alimentar? Como, vamos dizer, descalcificar essa glândula pineal? Através da cultura racional. Então, cientista fala muito em calcificação, não sei o quê, mas só quem descalcifica é a energia racional. Contida nos livros do Universo Desencanto, porque é realmente um livro da nossa verdadeira origem, que veio de lá e tem que alimentar o nosso raciocínio. E o pensamento já deu o que tinha de dar, a imaginação, e nós estamos pensando numa fase que não é mais do pensamento. Então, temos que raciocinar. Procura o livro Universo Desencanto, estuda a cultura racional. Nós somos amigos todos de vocês, estamos de braços abertos para receber todos que nos procuraram. Então, é isso aí, minha gente. Bom final de semana, feliz sábado para todos. Estamos aí. Salve a tudo e a todos. Bom dia. É isso aí, seu Bones. É com você, Orlando. Então, o desenvolvimento do raciocínio é competência exigida pelas leis naturais. Para o ser humano se entregar à fase racional e reaver a harmonia e o equilíbrio.
Desejo um bom fim de semana para nossos ouvintes, internautas e colaboradores e a equipe do Sintonia. Salve! É isso aí, meus queridos. Mais um final, um término de programa, né? Sintonia Racional. Nós agradecemos a todos que nos acompanham ou que venham a nos acompanhar pelas redes sociais. Gratidão a todos. Um ótimo final de semana. E seu Bonizão está me dizendo que vocês deem um like, ok? Dê um like, procure conhecer o que é a cultura racional, procure os programas que existem nas redes sociais e procure saber do que é que nós estamos falando, né? Porque a cultura racional, meus queridos, é para todos. É cultura da raça humana. Ok? Então está contido nos livros do Universo do Desencanto. Lá você vai saber quem é você, o que está acontecendo, né? Por que estamos da forma que estamos, por que o mundo está do jeito que está, e por que a humanidade está sendo tão desfavorecida pela própria natureza. Tudo isso e muito mais tem nos livros do Universo do Desencanto. Então, salve a todos. Um grandioso final de semana cheio de paz, saúde e sossego para todos, ok? Um abraço. Ângela, Antônio e a todos, ok? Sintam-se abraçados e até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve, salve! Tudo de bom para quem tem cultura racional. Tudo de bom, vamos lá. Tudo de bom entrando na minha vida agora, a consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Tudo de bom entrando na minha vida agora, a consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Saindo tudo de ruim, saindo tudo de ruim desse cérebro, saindo tudo de ruim desse corpo. Energia racional me curando agora. Tudo de bom entrando na minha vida agora, a consciência positiva me guiando nessa hora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Saindo tudo de ruim, saindo tudo de ruim desse corpo. Energia racional me curando agora. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Entrando na minha vida agora. Raciocínio racional, racional, raciocínio. Só assim eu terei minha melhora. Só assim eu terei